Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley, vocês que acompanham o meu canal há mais de 4 anos, que acompanham também o meu grupo lá no Facebook, tudo sobre Elvis, biografias, sabe que eu não falo de livros, que eu não trago as biografias de Elvis a partir da semana passada, e sim há muitos anos. Eu tenho divulgado gratuitamente este livro, que é a tradução do livro de Peter Guralnick, Último Trem para Memphis. E eu tenho sentido que as pessoas estão comprando bastante, não só eu, mas como todo o mundo Elvis está incentivando a compra deste livro. Este livro hoje está em primeiro lugar de vendagens no site Amazon, vendagens do gênero. Ele é o primeiro disparado em vendagens. Eu vejo também que as pessoas estão dizendo que é uma leitura muito prazerosa, que é incrível realmente. E aqui na contracapa você vê a opinião de Bob Dylan e ele diz: Elvis sai andando das páginas, sentimos ele respirando. Mas eu creio que não é bem assim. Por quê? Um livro de memórias do estilo do livro da ex-mulher de Elvis, por exemplo, Elvis e Eu, é um livro que ela conta a história de Elvis, é um pouco romantizada, e você lê aquele livro de bate-pronto, até mesmo o livro dos guarda-costas, onde eles vão contando histórias, passagens que eles tiveram com Elvis, e é tranquilo. Uma biografia, eu leio muitas biografias, não é bem assim. Por exemplo, quando eu pego uma biografia, Frank Sinatra, por exemplo, que não é um assunto que eu domino, como eu domino o assunto Elvis, porque eu estudo há muitos anos, o que eu faço quando eu me deparo com muitos nomes, com outros cantores, que da década de 40 começa a história de Frank Sinatra. Então, hoje, eu não me abstenho de usar esta ferramenta maravilhosa que é a internet, o Google. Eu tenho certeza que muitos de vocês que compraram este livro estão encontrando dificuldades na leitura, porque são muitos nomes da época, são empresários, são agentes de artistas, são muitos artistas, cantores, duplas, quartetos vocais, há uma infinidade de siglas de estações de rádio, e isso é lógico, você não está familiarizado com esses nomes, você nem sabe quem são. O que acontece? Você começa a ler, daqui a pouco, quando esse mesmo cidadão for citado na página mais à frente na leitura, e outro, e isso eventualmente causará uma salada na sua cabeça. Uma salada de frutas, são muitas frutas, são muitos aromas, chega uma hora que você não sabe qual fruta é qual, e isso acontece também numa leitura dessas. Não é tão fácil assim você ver Elvis saindo das páginas desse livro. Muitas vezes você verá Elvis boiando, você ficará boiando na leitura, talvez você até ache essa leitura um pouco enfadonha em algum determinado momento e abandone a leitura. Não faça isso. Então você vai fazer exatamente como eu faço quando eu leio outras biografias, quando eu leio uma biografia, por exemplo, do Bruce Lee. Eu não sei nada sobre a vida do Bruce Lee, eu não sei nada sobre os amigos, sobre os associados de Bruce Lee. O que eu faço? Quando é citado um local, eu vou ao Google, eu vou em imagens e me familiarizo com aquele local citado na vida de Bruce Lee, por exemplo. Mas pode ser em qualquer outro astro ou outra celebridade, ou um político até, que seja biografado. Também, no caso aqui do Elvis, os DJs, os disc jockeys, que são os radialistas. Você se deparará com vários nomes. As siglas das rádios são inúmeras e todas elas têm W, tem H,
porém elas diferem, são diferentes. Também artistas, cantores, duplas, apresentadores, quartetos vocais. É importante que você pare a sua leitura a cada nome, a cada artista que você nunca ouviu falar e você gaste algum tempo pesquisando sobre essa pessoa no Google. O Google lhe oferece biografias que você lê em um parágrafo. Pelo menos você já vai associar aquela pessoa, a biografia, a história dela e também você visualiza a pessoa. Quando você ouvir o nome dela novamente, adiante no texto, na história, aquela imagem vai ser fácil de você relacionar aquele nome que já está em inglês. Muitas vezes não há vogais e você não familiarizado com o inglês, você não consegue nem ler aquele nome. Então, às vezes, uma imagem na sua cabeça, quando você ler o nome e também com a pequena biografia que o Google lhe fornece dessas pessoas, você então vai sabendo quem é quem nesta história, nesses primeiros anos da lenda de Elvis. Também lugares onde Elvis tocou, lugares que ele frequentava em Memphis, você coloca no Google e você vai ver a imagem, inclusive, de Elvis à época nesses lugares. E quanto aos artistas, aos cantores, procure no YouTube e você escutará os discos originais. Você fazendo pequenas pausas cada vez que a história começar a ficar confusa, porque você não sabe quem é quem, onde isso foi, onde Elvis tocou, onde ele não tocou, quem cantou, porque Elvis, no começo, ele participava de um grupo de pessoas. Ele não era um show solo, ele cantava com outras pessoas, uma caravana. Então é importante que cada vez que você se depare então, com coisas que confundam você, você pare e use. Não tenha medo de abusar do Google, da internet, para aí sim você conseguir ver, como disse Bob Dylan, Elvis saindo das páginas deste livro. Bem, pessoal, por hoje é só, é o recado que eu tenho aos meus inscritos, às pessoas que me acompanham. Elvis Forever!